meu ver, os fenômenos que a psicanálise trata em termos de conflito não podem ser assim apreendidos. Tomemos o exemplo da noção de recalque. É um procedimento de semiotização, de agenciamento onírico, fantasmático, sintomático, de ato falho ou coisa que o valha, em conflito que criaria essa dinâmica do recalque. Esse conflito pode ser de ordem tópica, na primeira tópica entre inconsciente, pré-consciente e consciente, ou de ordem pulsional, entre pulsão oral, pulsão anal, pulsão sexualizada, pulsão simbólica, etc. Ou ainda na natureza dos conflitos personológicos, da triangulação edipiana, identificação, etc. Ou nada disso. Um exemplo esclarecedor é o do sonho. Todos, na experiência do sonho, passam por grades sucessivas de leitura, cada vez mais reducionistas. A questão se coloca em termos de agenciamento de enunciação e não de interpretação. Há ao menos 2, 3 ou 4 fases nessa experiência, 2, 3 ou 4 agenciamentos ocorrendo. Na primeira fase, que eu chamaria de fase de semiotização onírica propriamente dita, temos um certo agenciamento de enunciação, que se caracteriza por não pertencer às coordenadas espaço-temporais que manejamos em sociedade. Vamos denominá-lo agenciamento A. Chamo a atenção para o fato de que essa semiotização não é forçosamente individuada. Percebemos frequentemente, na experiência do sonho, que podemos ser muitos personagens ao mesmo tempo, passando de um para outro em toda espécie de encadeamento. Despertamos e passamos para o segundo agenciamento, que chamarei de B, no qual o material semiótico do nível A é retomado. Notamos que a passagem de um agenciamento para outro se organiza segundo uma espécie de fenômeno de compreensão geral das coordenadas semióticas. Aquele mundo infinitamente rico e diferenciado, no qual um segundo atrás ainda estávamos mergulhados, aquela espécie de fenômeno de implosão vai perdendo sua riqueza pseudo-discursiva a cada segundo que passa, vai se esvaziando de sua substância. É como se fosse o universo em expansão, universo do qual alguns fragmentos serão preservados, alguns elementos poderão ser esquecidos e logo depois lembrados e anotados. Constitui-se aqui um terceiro agenciamento, o de rememoração. Surpreendemos-nos ao constatar que os poucos elementos da complexidade do sonho que pudemos preservar revelam-se em si mesmos extremamente ricos. É aqui exatamente que se situa a descoberta freudiana da interpretação dos sonhos. Um fenômenozinho semiótico de nonsense pode ter o papel de núcleo semântico que vai funcionar como polo de atração através da associação das mais diversas linhas. No nível B, tínhamos um fenômeno de expansão e expulsão de significações, ao passo que nesse terceiro nível, ao contrário, temos uma espécie de fenômeno de atração, contração e concatenação de significações. A enunciação oral, para um interlocutor, numa situação determinada, por exemplo, contar o sonho para a esposa no café da manhã, constitui um quarto agenciamento. Aqui, já deixamos de lado toda uma série de afetos, de sentimentos e de impressões. Uma outra enunciação, ainda, diferente dessa, seria a que é dirigida a um psicanalista. É como se não fosse o mesmo sonho. Outro agenciamento, outra matéria de expressão. Poderemos inventar ainda outros agenciamentos de enunciação, outras constelações de universo, sempre a partir do simples elemento de singularidade, que é a produção semiótica de um sonho. Por exemplo, podemos utilizá-lo na escrita de uma novela, ou mesmo no outro sonho, no qual eventualmente teríamos um sentimento de déjà rêvé ou de já vi esse sonho antes, e assim por diante. No entanto, não é de interpretação que se trata aqui. Esses diferentes modos de semiotização não se colocam numa relação de conflito ou de recalque entre um suposto sentido latente e outro manifesto. Não há um sentido latente, deformado, uma significação verdadeira à espera de uma interpretação que viria a desnudá-la.
Nenhum sistema de significação tem primazia sobre os outros. O agenciamento A é tão verdadeiro quanto o B, o C ou o D. Eles simplesmente não são da natureza de um mesmo sistema de semiotização. Na passagem de um para o outro, o que se dá é uma ruptura de agenciamento. A questão é saber as diferenças em jogo nos vários sistemas de semiotização e não reduzir um ao outro, considerando, por exemplo, o agenciamento E, a enunciação ao psicanalista, como aquele que ilumina a verdade de todos os outros. Eu diria que a verdade, aqui, se torna apenas funcional. Para que serve sonhar nesse nível A? Para que serve contar meu sonho no café da manhã? O que gera, em termos de produtividade ou improdutividade, o fato de contar o sonho ao psicanalista? Sem querer me estender nesse exemplo, gostaria, no entanto, de enfatizar o fato de que a perspectiva que situa a problemática do inconsciente nas enunciações e não nos enunciados, ou mais precisamente, nos agenciamentos de enunciação, é algo que no mínimo nos permite economizar dualismos, tanto do tipo conteúdo manifesto e latente, quanto do tipo tomada de poder sobre as significações, seja por parte do ego, seja por parte de um psicanalista interpretando. Essa questão, já bastante complicada no exemplo do sonho, se complica ainda mais no caso de outros objetos psíquicos, tais como contextos de realidade social ou de produtividade artística. Aí, a diferenciação entre os agenciamentos é ainda mais gritante. No exemplo do sonho, só mexemos com 3 personagens: o ego do despertar, a interlocutora do café da manhã e, eventualmente, o psicanalista. Já em outros sistemas de agenciamento, entram instituições complexas, equipamentos de trabalho, equipamentos de modelização dos sentidos, sistemas de máquinas. As significações, a fala, a escrita, estão cada vez menos restritas ao espaço de relação entre os indivíduos e cada vez mais mediadas por sistemas maquínicos, não só explícitos. Um gravador, por exemplo, mas também invisíveis, esquemas de comportamento, referenciais, máquinas de identificação, enfim, toda uma série de elementos de significação social que teleguiam literalmente as ideias e as atitudes. Em outras palavras, no agenciamento de enunciação entram todos os modos de produção de subjetividade, seja qual for o nível em que nos encontramos, pequenos grupos, instituições ou grandes conjuntos linguísticos nacionais. O inconsciente, aqui, está sendo considerado como uma produção singular de enunciados, de afetos, de sensibilidade, sempre resultante do entrecruzamento de diferentes agenciamentos. Exemplo disso é o núcleo de singularidade intensiva que emergia no sonho de agora há pouco, e que se dava em diversos registros de expressão, os agenciamentos A, B, C, D. Renato Mezan. Você disse que não se trata de conflito, mas de uma ruptura de agenciamento. E se a gente fantasiasse um pouco e colocasse muito freudianamente que há um conflito a cada nível de ruptura de agenciamento? Por exemplo, você acorda e escreve seu sonho. Daí a pouco isso volta num outro registro, por exemplo, da fala. Você conta o sonho para sua mulher, que aliás não acontece sem despertar efeitos e afetos, e tem a impressão de ter perdido uma parte importante do sonho. Em seguida, você conta ao seu psicanalista, e assim por diante. Não vejo sentido em tratar essas situações em termos de transformações como você faz. Guattari. Claro, mas eu não tenho nada contra que se funcione desse jeito. Só existe uma ressalva a ser feita. Pensar em termos de conflito implica uma problemática de transferência energética, de dinâmica, etc. Minha ideia é a seguinte: quando substituo aparentemente um sintoma por outro, estou com dor de barriga, e depois, até que enfim, não estou mais com dor de barriga e vou viajar, e me apaixono, etc. Não existe nenhum contínuo da ordem de deslocamentos de afeto como quantidade de energia do tipo freudiano. O que acontece
são blocos de possível que substituem enquanto tais. Cada nova constelação de universo cria um novo bloco de possível, sem qualquer caráter de continuidade. Por isso, eu recuso a problemática do conflito. Não há conflito e não há contínuo. Há simplesmente a mutação de um tipo de possível que não faz passo a passo, progressivamente, por indução, transferência, deslocamento, determinação múltipla, ou seja, por uma economia de processos primários. Na verdade, uma outra constelação de possíveis é criada de um só golpe. Isso me parece aprender melhor do ponto de vista fenomenológico esses fenômenos de ruptura. Tais fenômenos são a criação de novos campos de possível. E isso não acontece dialeticamente em relação a outros campos do possível. Eles coexistem. Há sempre a possibilidade de somatização. Há sempre a possibilidade de recair nos mesmos buracos negros. Nunca se está curado de coisa alguma. Não há deslocamentos dialéticos. Somos sempre tudo ao mesmo tempo, acordados, conscientes, apaixonados, ambivalentes. E não se trata de uma ambivalência conflitiva, mas do fato de que todas essas constelações se perfilam simultaneamente nesse nível. E é esse o único interesse do que estou dizendo. Parece-me que o tratamento dinâmico, econômico das problemáticas subjetivas não nos permite aprender o caráter de ruptura e de desdobramento global de todo um campo de possibilidades. Nesse sentido, torna-se absolutamente incompreensível a noção de sublimação. Aliás, ninguém mais fala nela. No entanto, conhecemos bem a realidade fenomenológica a que ela se refere. Fenômenos de ruptura abrupta que não são apenas da ordem de sublimação freudiana, mas da ordem de uma mudança de constelação de universo. Estado de vigília, estado de sono, estado de delírio, estado de droga. Ou simplesmente da ordem de uma mudança de subjetivação. Falar em grupo, falar sozinho, bater a máquina, guiar o carro. É evidente que, a cada vez, não é o mesmo tipo de afeto, o mesmo tipo de articulação, de substância, de expressão, de forma de expressão que colocamos em jogo. Não há um princípio de constância. A cada vez é um outro agenciamento que se constitui. Bem, se insisto tanto na diferença entre essas concepções de como funciona a relação entre os agenciamentos, é porque elas implicam igualmente uma diferença de posição em face dos fluxos capitalísticos. Me explico. A ideia de conflito é indissociável da instauração dos fluxos capitalísticos como tradutibilidade geral de todas as línguas possíveis e imagináveis, como equivalente geral para as ordens econômica, libidinal, semiótica, etc. Ora, é óbvio que pensar que a relação entre os agenciamentos possa ser de outra natureza não faz com que desapareça o que está implícito na ideia de conflito. Mas ao mesmo tempo, e é isso que importa, permanece o potencial das semióticas existenciais. Continuamos nas mesmas sociedades arcaicas, continuamos com os mesmos tipos de problemática. Félix Guattari, trecho da reunião na Escola Freudiana de São Paulo, em 26 de agosto de 1982.